Fala turma, seja bem-vindo aqui a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 7 dicas de OBS Studio. Com esse software você pode fazer suas transmissões, suas lives aí pela internet, seja pelo YouTube ou alguma outra plataforma, mas também pode fazer gravações de tela, como é o que eu estou fazendo agora, utilizando o OBS. Então nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas de como você pode melhorar o seu uso do OBS. Tenho certeza que podem ser úteis para você essas dicas. Antes da gente começar na primeira dica, só quero te avisar que esse canal aqui tem vídeo novo toda sexta-feira, meio-dia, sobre empreendedorismo digital. Então, vou te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. E também já vou te pedir para você deixar seu like, que isso me ajuda bastante. Beleza? Então vamos lá, a primeira dica. Vou abrir aqui o meu OBS. Como você está vendo aí, eu repetidamente, eu sendo repetido infinitamente aí na sua tela, né? Como se não bastasse um Daniel aqui para te encher o saco, tem vários aqui, infinitos Daniéis aqui na sua tela. E esse aqui, para quem não conhece, é o OBS. Antes de eu partir aqui para a tela, vou voltar só aqui no navegador rapidamente. Se você ainda não tem o OBS instalado no seu computador, você vem aqui no Google e digita OBS Studio, e aí vai aparecer esse primeiro resultado aqui, esse site OBS Project. Nesse site você vem na área de download, e aí que dentro dessa área você vai escolher o seu sistema operacional, se é o Windows, se é o Mac, se é o Linux, e vai descarregar o OBS no seu computador e instalar gratuitamente. Ele é um software 100% gratuito mesmo, então não tem segredo aí essa instalação, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui agora, vou fechar essas abas e voltar aqui para o nosso querido OBS. E aí nós vamos, como eu já falei antes, dividir esse vídeo em 7 partes, onde eu vou dar 7 dicas. E na primeira parte eu vou te falar agora sobre configurações básicas para você fazer transmissões, ou seja, para você fazer lives utilizando o OBS, tá bom? Nós temos aqui a interface do OBS, como você já pode ver. Nós vamos explorar um pouco mais esses recursos aqui ao longo do vídeo, então fica calmo aí. Primeiro, você já pode ver aqui, ó, dentro dessa aba, eu vou mudar aqui, vou me tirar um pouquinho daqui. Dentro dessa aba controles, você pode ver aqui, ó, iniciar transmissão. Aqui no meu caso tem parar a gravação, mas no seu, porque eu já estou fazendo uma gravação agora, mas no seu caso aí vai aparecer iniciar gravação. Temos aqui um modo estúdio também, que é bem interessante, mas um pouquinho mais avançado. Nós não vamos entrar nisso aqui hoje. E temos as configurações. Então vamos entrar aqui agora em configurações. Aqui dentro de configurações, nós podemos ver aqui que dentro desse menu aqui do lado esquerdo, nós temos várias opções. Geral, transmissão, saída, áudio, vídeo, teclas de atalho avançado. Nesse geral, você não precisa se preocupar tanto. Você pode escolher um tema aqui para mudar as cores do seu OBS, mas não é nada muito importante e relevante que vai, de fato, fazer alguma diferença, tá bom? Aqui a gente já vai vir aqui para essa segunda opção, que essa sim é muito importante para você fazer suas transmissões. Dentro dessa primeira abinha aqui nós temos serviço. Aqui no meu caso está personalizado, mas nós temos algumas opções aqui pré-configuradas para o Twitch, para o YouTube, para o Facebook e assim por diante. Tem várias opções aqui, ó, como você pode ver, tem uma infinidade aqui de opções para você fazer lives aí, ó, que tem várias, a maioria delas eu nem conheço, para te falar a verdade, tá? Enfim, nós vamos aqui manter esse personalizado por enquanto. Você poderia escolher, por exemplo, o YouTube. Poderia aqui, ó, escolher YouTube, né? Ou então personalizado como eu escolhi. E assim que você escolher, só um parênteses, por que eu escolhi esse personalizado? A primeira versão que eu baixei do OBS, ele não tinha todas essas opções aqui de pré-configuração, certo? Então eu vim aqui em personalizado e vim aqui dentro do meu YouTube. Aqui a gente tem algumas opções. Nós temos que ir para dentro da área de gestão das nossas transmissões do YouTube. Nós temos basicamente 3 opções para chegar nesse lugar. A gente pode clicar aqui no nosso ícone do usuário e clicar aqui em YouTube Studio. Se nós estivermos dentro do nosso canal, como eu estou aqui agora, a gente pode clicar também nesse botão aqui, YouTube Studio. Ou, opção mais fácil, nós podemos clicar nessa câmerazinha aqui e vir aqui em transmitir ao vivo, né? Temos aqui enviar vídeo, transmitir ao vídeo, criar postagem, vamos aqui em transmitir ao vivo. E aí aqui dentro dessa área do YouTube, é uma área onde nós vamos fazer a gestão das nossas transmissões, das nossas lives, onde nós vamos configurar as nossas lives. Nós temos aqui essa opção aqui de programar transmissão, caso você queira agendar uma live para um momento futuro. E nós temos aqui também essa opção aqui do lado esquerdo de fazer transmissão. Vamos entrar nessa opção, fazer transmissão. Aqui, o que vai acontecer? Porque basicamente você tem 2 opções para fazer essas transmissões pelo YouTube. Se você já tiver atingido, se não me engano, aí, 1000 inscritos no canal, não me lembro bem,
O YouTube ele vai te dar uma opção para você fazer lives direto do seu celular, que aí você pode simplesmente clicar em transmitir ao vivo e ele já vai começar a transmitir lá direto da sua câmera do celular. No computador não tem como, no computador você precisa de um software de streaming, tá vendo aqui, ó? Comece enviando o vídeo com seu software de streaming. No caso, o OBS Studio é esse software de streaming que a gente está utilizando aqui nesse caso, certo? Então, por isso que aqui está simplesmente esse íconezinho de carregar aqui, ele só vai desaparecer e vai aparecer o nosso vídeo aqui dentro do YouTube a partir do momento que a gente clicar lá no OBS em iniciar transmissão. Mas antes disso a gente precisa fazer algumas configurações. Basicamente você precisa copiar aqui essa URL de stream, então clica aqui em copiar e aqui dentro do personalizado, no meu caso que eu estou utilizando aqui, eu vou colocar aqui em servidor essa URL de stream e depois eu vou clicar aqui em copiar essa chave de transmissão, tá vendo? É uma chave secreta que só você pode saber. Se você divulgar essa chave, outras pessoas vão poder fazer transmissões ao vivo pelo seu canal, então muito cuidado. Você clica aqui em copiar também e cola essa chave de transmissão aqui. A partir do momento que você fez isso, o seu OBS já está pronto para você transmitir as lives pelo YouTube. Porém, existem algumas outras configurações que você pode melhorar ou piorar, em alguns casos, o desempenho da sua transmissão. Então é bom estar atento. Mas essa configuração aqui é a configuração básica. Agora, a gente vai para a segunda parte do vídeo, que eu vou te dar algumas dicas de configuração para fazer gravações. Porém, essas dicas também servem, algumas delas, para você fazer suas transmissões. Então, muita atenção nisso. Nós vamos aqui para a terceira parte, aqui para o terceiro item desse menu, que é o menu de saída. E aqui nós temos algumas opções, tanto de transmissão, olha só essas abinhas aqui que interessante. Transmissão, gravação, áudio e buffer de replay. Nós vamos utilizar basicamente essas três primeiras aqui. Para transmissão, é muito importante que você observe, o principal que você precisa observar aqui é essa taxa de bits. Essa taxa de bits é que vai fazer a diferença entre uma transmissão que vai ficar travando ou que vai ficar com uma qualidade boa. E isso, a escolha desse número aqui, no caso eu coloquei 2 kbps, porém você pode colocar menos ou mais de acordo com alguns fatores, principalmente com a qualidade da sua conexão com a internet, no caso de transmissões. No caso de gravações, que é a segunda aba, nós temos também essa taxa de bits aqui, ó, 2 kbps. Nesse caso, quando a gente vai gravar um vídeo no nosso computador, nós não utilizamos a internet, então a variável não deve ser essa. Mas ao mesmo tempo nós devemos estar atentos aí à capacidade de processamento do nosso computador, enfim, as características técnicas da nossa máquina, tá bom? O que eu te sugiro é que você vá fazendo testes com relação a essa taxa de bits até você chegar num valor aceitável que o seu vídeo vai ficar bem fluido, sem travamento, sem parar toda hora e ao mesmo tempo vai ficar com uma qualidade visual boa, ok? Também temos essa aba aqui de áudio, que você pode configurar suas faixas de áudio. Eu sugiro que você mantenha uma faixa de áudio só, mas isso também vai depender do intuito do seu vídeo. E uma outra questão, voltando aqui nessa questão aqui da gravação, nessa aba de gravação, é esse formato de gravação. Aqui ele não está me dando a opção de escolher, eu estou gravando em MKV, não me dá a opção de escolher agora porque eu já estou fazendo uma gravação nesse momento. Então, enquanto eu faço a gravação, não posso alterar algumas configurações. Porém, o formato padrão que o OBS nos apresenta é esse MKV. Eu sugiro que você continue utilizando ele. Algumas pessoas gostam de mudar para MP4, porque é um formato mais universal, mais aceito, por exemplo, por programas de edição de vídeo. Dependendo do programa que você vai utilizar, se você gravou em MKV e você tentar jogar esse arquivo lá para dentro do programa de edição, ele não vai aceitar esse arquivo. E aí o que você... Mas isso não deve ser um problema. Eu vou te explicar por que eu te sugiro utilizar o MKV. Porque se eu mudar para MP4, qualquer tipo de problema que eu tiver no meu arquivo de vídeo, algum tipo de travamento ou de incompatibilidade, algum probleminha dentro do meu arquivo, esse meu arquivo vai estar perdido. E no caso do MKV não, eu ainda consigo mantê-lo acessível, manter esse arquivo, manter o acesso a esse arquivo, certo? E aí o que você vai fazer? Por exemplo, agora eu vou te dar um outro exemplo. Se você vai gravar em MKV como eu te sugeri, mas o seu programa de edição, por exemplo, não aceita o MKV, você vai fazer o seguinte, eu vou dar aqui um cancelar, e aí você vem aqui no menu arquivo e vem em converter gravações. Aqui dentro desses 3 pontinhos você vai escolher o seu arquivo que você quer converter, o seu arquivo em MKV, e aí o arquivo de destino você vai escolher, ele vai converter
para MP4, por exemplo, tá bom? Então, e essa conversão ela é bem simples e rápida. Eu, por exemplo, já utilizei muito esse outro programinha que está aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu me mostrar aqui de novo. Oi, gente. Eu utilizei muito esse programinha que está aqui, que é o Handbrake, que também é um programa gratuito que faz conversão de arquivos, de formatos de arquivos. Ele pode ser interessante, mas nesse caso de converter o MKV para o MP4, o OBS já faz isso muito bem e muito mais rápido. Então sugiro que você utilize o OBS mesmo, tá bom? Voltando aqui para as nossas configurações, nós temos aqui também, estávamos aqui em saída, certo? Então, transmissão ok, gravação, áudio também, você pode configurar essa taxa de bits. Eu mantenho o padrão do 160, você configura de acordo também com o seu gosto ou com as peculiaridades do seu projeto ou do seu equipamento. Nós temos aqui no menu um item específico para a configuração de áudio, tá bom? Que você pode desbravar aqui também. E um item específico para configurações de vídeo. Esse item aqui é interessante, o seguinte, resolução de base é a resolução da sua tela. Por exemplo, você está gravando a tela do seu computador, como eu estou aqui agora. A minha tela do meu computador, no caso, é Full HD, que é 1920 por 1080. Então, mantive essa resolução de base. Porém, a resolução de saída, eu coloquei só HD, que é 1280 por 720, que é um pouco menor. Ou seja, o meu arquivo vai ficar menor, o meu vídeo vai ficar mais leve, e mesmo assim eu vou oferecer uma certa qualidade no resultado final, certo? O valor do FPS também é bom que você teste, né? Então, aqui eu deixei 30, mas poderia ser 60, por exemplo, os frames por segundo, tá bom? Então, é o caso de você ir fazendo testes para medir. Você tem que colocar na balança o tamanho do arquivo final, ou seja, o quão esse arquivo vai ficar pesado, e também a questão da qualidade, qual vai ser a qualidade que você quer entregar para o seu público, tá bom? Então coloque esses dois itens na balança e vai fazendo essas configurações. Não tem uma regra, por isso que eu estou falando, você precisa colocar desse e desse jeito. Se você for pesquisar no YouTube, por exemplo, algumas pessoas vão falar, os frames por segundo precisa ser 60, resolução de saída precisa ser tal. Se você quiser copiar as minhas configurações, você pode copiar, mas isso não existe essa regra, porque isso vai depender dos seus objetivos e dos seus equipamentos, seus recursos, principalmente também internet, equipamentos como computador e tudo mais. Agora vamos sair aqui da configuração e vamos passar agora para a terceira parte do nosso vídeo. Na verdade, aqui eu vou juntar a terceira e a quarta parte. A terceira parte, que é essa agora, eu vou falar um pouquinho das cenas, e na quarta parte eu vou falar um pouquinho das fontes. O que são as cenas? As cenas são conjuntos de fontes. Imagine que você está juntando todas as suas fontes são os elementos que aparecem no vídeo. Por exemplo, essa minha webcam que você está vendo aqui é uma fonte. Esse meu contorno preto aqui ao redor da minha webcam é uma outra fonte. Essa minha captura de tela aqui é uma outra fonte. Então, nesse caso aqui, eu estou usando 3 fontes diferentes, certo? No caso então essa cena 1 que eu configurei, olha só a quantidade de fontes que estão configuradas aqui, certo? Porém, quais estão visíveis? Só essas 3 primeiras. Webcam pequena, se eu desabilitar esse olhinho aqui, eu vou sumir, certo? A borda preta, se eu desabilitar o olhinho também, a borda vai sumir. E a captura de tela, mesma coisa, certo? E eu tenho várias outras. Aqui, por exemplo, o meu navegador estava ativo. Por que o meu navegador não apareceu? Porque ele está abaixo da captura de tela. Se eu subir o meu navegador para cima, olha só, ele apareceu aqui. Por que eu posso deixar ele ativo? Inativo, na verdade, nesse caso? Porque a captura de tela captura tudo. Então, se eu vier aqui no meu navegador, automaticamente, mesmo eu estando dentro da captura de tela, o navegador apareceu. Então, esse aqui eu estou falando um pouquinho de fontes já junto com as cenas, né? A parte 3 e 4 do vídeo, elas se misturam um pouquinho. Essa cena 1, então eu tenho todas essas fontes aqui que eu configurei. Você pode criar quantas cenas você quiser. Então, a gente vai criar, por exemplo, aqui uma cena teste. Ok. Essa cena teste, está vendo que ela está preta, porque eu não tenho nenhuma fonte, certo? Eu vou criar aqui uma captura de tela, vou chamar ela aqui de captura de tela 3, ok. E aí já apareceu a minha tela do OBS aqui, eu tenho um monitor só, ele já apareceu aqui essa opção. Capturar cursor, se eu quiser que o cursor do mouse apareça na minha tela. E eu vou dar um OK. Se eu quiser vir aqui, eu posso configurar quantas fontes extras eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser configurar aqui, inserir uma imagem, eu posso vir aqui e inserir uma imagem qualquer, inserir, por exemplo, um QR Code, ou um logotipo, ou uma foto, enfim, eu venho aqui em imagem e busco a imagem dentro do meu computador.
Se eu quiser, por exemplo, configurar uma janela específica do meu computador, ao invés de capturar toda a tela, quero capturar somente uma janela. Eu venho aqui captura de janela, e aí aqui eu posso fazer aqui, por exemplo, criar janela. Vou colocar teste. E aqui ele vai me dar algumas opções de janelas que já estão abertas aqui no meu computador, certo? Então eu poderia vir aqui no meu Evernote, por exemplo, ou no meu Explorer, ou na minha calculadora, enfim. São as opções de janela que eu tenho disponíveis abertas no meu computador, ok? Vou voltar aqui, então, para a minha cena 1, que tem a webcam. E o legal das cenas é que eu posso ir mudando. Por exemplo, eu tenho uma cena 1 que eu tenho as telas com a câmera, certo? Ó, eu nomeei ela clicando com o botão direito, renomear, e aí eu dei esse nome. E eu tenho a cena 2 somente tela. Então, para eu não precisar, por exemplo, eu poderia vir aqui, eu estou na cena 1, né? Estou aparecendo aqui. Para eu tirar a minha câmera, eu teria que desabilitar aqui no olhinho a webcam e depois essa borda preta. Porém, é muito mais fácil eu simplesmente mudar a cena, certo? E ela ainda oferece essas opções de transição, ó, esmaecer, tá vendo? Que ela vai mudando lentamente aqui, tirando a minha câmera, fica mais bonitinho, né? Bom, e agora que a gente já entendeu o que são as cenas e o que são as fontes e como elas funcionam, esse aqui é realmente o grande segredo aqui do OBS, está aqui dentro dessas cenas, que são os conjuntos de fontes, e as fontes, que são os nossos elementos aqui visuais ou de áudio, certo? Agora que a gente aprendeu isso, eu vou falar um pouquinho para você, na nossa quinta dica, sobre alguns atalhos. Aqui em configurações, vou tirar aqui, eu tenho aqui, ó, essa opção de tecla de atalho que eu posso configurar quantos atalhos eu quiser aqui, ó, certo? Eu posso fazer várias configurações de atalho. Porém, o OBS ele já vem com alguns atalhos pré-definidos que podem ser muito úteis. Tá vendo aqui que cada uma dessas fontes, elas vêm tanto com esse olhinho quanto com esse cadeadinho aqui do lado. Esse cadeadinho, eu vou desabilitar ele, no caso ele está habilitado aqui nesses 3 primeiros, e eu vou desabilitar ele aqui no caso da minha captura de tela. Desabilitei. Assim que eu desabilitei, viu que apareceu uma borda vermelha ao redor aqui da minha captura de tela. Isso significa que ela não está mais trancada e que eu posso redimensionar essa captura, certo? Porém, eu estava falando dos atalhos. Se eu clico para redimensionar com o Shift pressionado, eu posso, na verdade, distorcer essa minha tela. Ao invés de somente redimensionar, como eu estava fazendo assim, proporcionalmente, com o Shift pressionado, eu posso distorcer, tá bom? Você pode utilizar esse recurso, porém com muito cuidado para que a sua tela não fique, realmente, seus elementos não fiquem feios e distorcidos. Um outro atalho interessante também que você pode utilizar é a tecla Alt. Se eu pegar aqui, pressionar o Alt e vier para redimensionar, eu vou fazer um corte na minha tela. Isso aqui também pode ser muito útil, dependendo do que você precisar fazer aí, tá bom? Vou voltar ao meu cadeado e agora nós vamos aí para a penúltima parte, as 2 últimas dicas, né? A dica 6 e a dica 7. Só que antes de eu iniciar essas 2 últimas dicas, eu só quero te chamar a atenção para um detalhezinho. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, alguns links muito interessantes para você clicar. Tem link do meu e-book gratuito, tem link também dos meus métodos completos para você conseguir construir sua própria estrutura digital e começar a faturar aqui na internet. Tem link do meu Instagram, enfim, tem vários links legais aqui na descrição do vídeo para você clicar. Te convido a você dar uma passeadinha ali embaixo, tá bom? E agora vamos aí para a nossa 6ª dica de OBS Studio, que é como você pode configurar e fazer algumas edições de vídeo. Olha só, o OBS tem alguns recursos de filtros e de propriedades que nem todos os usuários conhecem. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na minha webcam e vou clicar aqui com o botão direito na minha webcam. Aqui eu tenho essas 2 últimas opções aqui, filtros e propriedades. Primeiro eu vou entrar em propriedades, e aqui está aparecendo a minha webcam, que é a única opção de câmera que eu tenho configurada aqui no meu computador. Talvez o nome da sua aí vai ser um pouco diferente, mas isso vai variar de acordo com qual dispositivo você tem configurado aí. E aqui eu tenho esse botão de configurar vídeo. Esse aqui que é muito interessante, porque você pode alterar aqui o brilho, contraste, matiz, saturação, nitidez, enfim, você pode realmente fazer um tratamento, uma edição prévia no seu vídeo. Isso é muito legal para você, por exemplo, que vai fazer uma transmissão ao vivo e não tem como passar esse vídeo por um programa de edição. A edição ela deve ser feita toda aqui já no OBS para ir direto lá para o YouTube. Então, isso aqui é muito bacana mesmo, tá bom?
Temos também essa outra opção, vou sair aqui das propriedades, vou clicar novamente com o botão direito aqui na minha webcam e vou em filtros. E aí nós temos algumas opções de filtros aqui que o OBS disponibiliza para a gente. Então, renderização, chroma key, né? Então se você tem um fundo, daqueles fundos infinitos, né? Fundo verde e tal, você pode utilizar o efeito chroma key direto aqui do OBS. Nitidez, rolagem, enfim, tem vários tipos de filtros aqui que você pode utilizar. No momento eu não estou utilizando nenhum, mas você poderia muito bem utilizar esses filtros. E temos, aí agora nós vamos aqui agora para a nossa sétima dica de OBS, que é esses mesmos filtros, né, não os mesmos, mas também essa mesma possibilidade de se aplicar filtros, nós temos também no áudio. Aqui nós estamos vendo, dentro desse mixer de áudio, agora eu vou dar algumas dicas de áudio, não só a questão de filtro. Tá vendo aqui que nós temos esse medidor aqui das frequências de áudio e que a gente deve evitar a todo custo que esse medidor chegue no vermelho. Então aqui está o meu microfone. Se eu começar a falar muito perto, tá vendo que ele começa a querer bater no vermelho. Se ele começar a bater no vermelho, a gente pode reduzir o volume, tá bom? Ou a gente tem que configurar, fazer algumas configurações do nosso áudio. A gente pode vir aqui nessa engrenagemzinha, e aqui também vamos ter as propriedades e os filtros. Você pode também aplicar filtros de áudio no seu áudio, compressor, expansor, ganho, enfim, redutor de ruídos, pode ser bem interessante. Então você pode também aplicar filtros e fazer um tratamento, uma edição do seu áudio. E olha só te lembrando aí, aqui embaixo na descrição tem vários links para você clicar, não esqueça de ir ali. Não esqueça também que toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal sobre empreendedorismo. Se inscreve, se chegou aqui no final não deixa o seu like, te peço aí que você deixe seu like, tá bom? E eu vou deixar alguns vídeos, vou deixar esses 2 vídeos aí na verdade para você assistir, eu tenho certeza que podem ser úteis também para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma!